A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, sejam bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Eu sou o Felipe Gama, eu faço parte do time da Loja Integrada e durante essa semana eu vou estar aqui mediando os bate-papos da trilha de marketing avançado. Mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa queridíssima, e iniciar o nosso bate-papo, eu quero convidar você que está em casa assistindo a gente, pegar o celular, tirar uma foto assistindo esse talk e compartilhar nas redes sociais marcando a Clint Hub e a hashtag SMV20. Combinado? Vamos para o assunto agora, que é o que importa. Hoje a gente vai falar sobre Customer Centric, né? O que é ser Customer Centric, como a gente consegue trazer isso para o dia a dia do nosso negócio. E para falar sobre esse assunto, eu tenho uma pessoa queridíssima que eu tenho o prazer de trabalhar ao lado, que é a Thelma Bright, da Loja Integrada também. Thelma, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conversando. A gente já não conversa muito, né? Mas é ótimo ter esse talk, ter você aqui trazendo um pouco do seu conhecimento, compartilhando o seu conhecimento com esse público que está assistindo a gente. Eu queria que você apresentasse um pouco, falasse um pouquinho quem você com que você trabalha, assim, que você já tem uma carreira assim, de longa data no e-commerce, uma experiência enorme. Fala um pouquinho para a gente. Bom, Gama, obrigada. Eu adorei o convite. Prazer também estar aqui com você, conversando. Acho que vai ser um bom papo. Eu comecei minha carreira no mercado de e-commerce em 2010. Já fez 10 anos, né? Eu passei por projetos de e-commerce, trabalhei em empresas de plataforma. Comecei lá na Ikeda, que era uma plataforma bem boutique na época. Trabalhei na B2W, trabalhei com performance em algumas agências, entrei na Vetex em 2017 e tive o prazer de agregar a plataforma da Loja Integrada no meu currículo em setembro do ano passado. Durante toda essa trajetória, eu sempre fui muito curiosa sobre o perfil de consumo. Isso me levou a querer fazer uma faculdade de marketing para depois me especializar nessa parte. Sou bem apaixonada por ciências sociais e acho que isso tem tudo a ver. Então, falar sobre Customer Centric nesse momento que a gente está vivendo é um privilégio, porque a gente realmente está num momento de... Não é a indústria 4.0, a gente está vivendo uma revolução no comportamento das pessoas. Então, é um privilégio mesmo trazer esse tema para cá e contar um pouquinho do que eu venho percebendo e do que eu venho estudando também. Legal. Thelminha, você falou de Customer Centric, que é uma área que você gosta de estudar já, né? Tem tudo a ver também com as ciências sociais e também é muito relacionada com marketing. Mas para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, para o pessoal que está assistindo, o que é ser Customer Centric. Ok. Bom, o Customer Centric, ou Customer Centricity, que a gente está falando do cliente no centro, ou foco no cliente, significa exatamente isso, ter o cliente no foco, né? O que a gente está nomeando de transformação digital, que é uma palavra que a gente vem usando há muito tempo no mundo digital, principalmente, não é só levar o varejo físico para o online. A gente está com o poder na mão do cliente, né? Nós estamos 100% conectados. Nós passamos muito mais tempo hoje nas redes sociais, na internet. Então, a tecnologia está na mão de todos nós. A gente tem que considerar que, principalmente quem trabalha em empresa, a gente tem que considerar que a gente também é cliente em algum momento, a gente também exerce esse papel. O cliente hoje exerce um papel de cliente, mas ele também pode exercer um papel de parceiro, ele também pode exercer um papel de agente transformador de inovação da marca. Então, a gente vive essa revolução de comportamento, né? O marketing, Gama, ele era um marketing, antes da internet e de tudo isso acontecer, ele era um marketing voltado para produto. Então, o marketing, ele sempre se preocupou com o cliente, mas ele tinha o objetivo da inserção desse produto dentro do mercado. Então,
essa estratégia é uma estratégia que tem um objetivo, não é fácil, a gente vai bater esse papo aqui, mas basicamente é ter o cliente no foco e é necessário ouvir o máximo possível, encontrar o elo entre esse produto e a necessidade do cliente, mas agora de forma invertida. Eu não crio um produto e eu procuro esse elo. Eu escuto o cliente, eu entendo aonde é o elo do cliente para poder trazer esse produto ou serviço. Então, hoje isso é vital, né? Legal. Foi importante, assim, se trazer para a gente esses conceitos do marketing, né? Da gente entender que o marketing, ele tinha um comportamento de focar no produto anteriormente, né? A gente, falando até um pouco do que a gente estuda muito na faculdade de marketing de publicidade, a gente estuda muito Kotler, né? E ele fala exatamente dessas transições que o marketing ele passa ao longo do tempo, né? Um momento focando no produto, outro momento focando nas relações que a gente tem com esse produto, com essa marca, e hoje a gente está focando nas relações que a gente tem com o consumidor, né? O consumidor está no centro. E, Thelma, por que é importante esse conceito de customer centric para os negócios atualmente? Porque hoje é o cliente que decide, né? Ele decide como, quando, onde e o quê. Então, ele decide quando ele vai interagir com a marca, em qual canal ele vai interagir com a marca. Essa interação virtual e as redes sociais como local de fala, né? Então, hoje ele entende essa virtualidade, esses canais à nossa disposição. A gente, como cliente, entende. Agora, a gente tem um local de fala ativa. E é através de toda essa interação que o cliente reclama, elogia, indica, marca um amigo, engaja. Então, as empresas que antes atuavam em canais diretos de comunicação, então você tinha a mídia televisiva, você tinha o saque, você tinha canais tradicionais de comunicação, hoje ela precisa entender como que ela atua num mar aberto e 100% conectado. E você tem, principalmente quando você fala de modelos que são mais escaláveis, os modelos SaaS, o self-onboarding, né, os autosserviços, você tem o seu cliente e o seu prospect, o seu cliente potencial, que ainda não é seu cliente, interagindo com a marca ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um exemplo. E até não necessariamente no autosserviço, né? Eu vou dar um exemplo de empresas de telefonia. Quanto foi comum a gente ver na televisão propagandas de empresas telefônicas fazendo uma super promoção, mas é só para novos clientes. E você acabou de fechar um pacote na semana anterior, né? Então, isso quebra um pouco da expectativa, isso quebra, puxa, se eu tivesse esperado uma semana. Então, pensar no cliente, e a gente vai falar do que mais para frente, né? Eu quero contar um pouquinho da estratégia do prospect do cliente. Olhar também para a base, para o cliente entender que ele é promotor ou detrator. A gente vê as métricas de NPS sendo cada vez mais utilizadas, a satisfação, porque a gente sabe que a fidelização, a retenção e a recompra também são sustentáveis financeiramente e economicamente para uma empresa, né? Porque ela está construindo uma história. É extremamente estratégico hoje. Então, vendo que as pessoas passam mais tempo na internet, mais tempo conectadas, tendo seu local de fala ativa, é importante que as empresas comecem a pensar nessa escuta ativa também. Hoje é essencial. Não adianta mais fazer uma propaganda, pensar só num nicho, não conectar as pontas também internamente. Esse conceito traz algo muito importante também sobre os funcionários da empresa, sobre o employee marketing. Então, é extremamente importante hoje estar atual, né? Não adianta mais a gente pensar só o marketing voltado ao produto. Mudou. A gente está nessa revolução de comportamento. Legal. E a gente vê isso cada vez mais evidente no nosso dia a dia, né? A gente está vendo esse ano, por conta da pandemia, essa mudança, né? Essa aceleração do comportamento digital, né? As pessoas consumindo, mais pessoas entrando no ambiente digital para consumir, mais pessoas entrando no ambiente digital para vender, mais pessoas se digitalizando com mais frequência, né? E aí a gente tem muitos estudiosos, né, que já dizem que a gente está tendo aí uma evolução no comportamento de consumo relacionado à perspectiva desses novos consumidores, né? Porque nós vamos ter pessoas cada vez mais informadas, cada vez mais bombardeadas de informação, cada vez mais opinando durante as relações de compra, né? Tendo mais esse contato com a marca, se preocupando com o que a marca ela proporciona de benefício, ou com o que a marca ela defende.
Então, centralizar o cliente, né, na estratégia de negócio é algo que é totalmente relevante para o mercado hoje, né? Você sabe que existe todo falando de sociedade como um todo, né? Existe toda uma evolução na própria sociedade. Eu acho que a gente está amadurecendo cada vez mais, e aí o indivíduo começa a perceber o seu papel social, e as empresas começam a perceber realmente, porque tudo é um organismo vivo, né? A gente está falando de um organismo vivo. Então, a gente como consumidor, a gente como funcionário de uma empresa, a empresa com seu papel social, então você vê na estratégia das empresas, as escolas ambiental e cultural cada vez mais fortes, então eu olhar para o ambiente interno, eu olhar para o ambiente externo, como que a minha cultura interna fortalecida pode me gerar negócios mais sustentáveis, a própria história da sustentabilidade, como a gente evoluiu nessa questão, o consumo consciente, a presença da pandemia nessa questão do consumo consciente foi muito importante, né? Deu um salto, já era uma conversa que a gente vinha, né, ouvindo das empresas e dos consumidores que pensavam mais nesse ponto. Então, existe também uma revolução de comportamento, e está dentro dessa revolução de comportamento também a forma como a gente se entende enquanto indivíduo, agente transformador dessa sociedade e se relaciona com essas marcas. Então, é um desafio, mas eu acho que é um caminho natural. A gente está passando por esse caminho natural. E está sendo muito bom. A gente tem crescido muito enquanto ser humano, enquanto profissional, nas nossas relações. Então, é realmente, pegando o gancho no que você falou, né, de nosso papel, né? Qual é o nosso papel, como a gente quer se posicionar e como a gente quer relacionar com marcas que se posicionem como a gente, né? Ter essa perspectiva similar, isso é muito importante. Sim, e é legal que a gente vê isso em todos os aspectos, né? A gente vê as marcas se preocupando cada vez mais com as questões sociais relacionadas à raça, a gênero, sexualidade, a questões ambientais. Então, o indivíduo, né, ele vai começar a consumir, ele não está consumindo só a marca, né? Ele está consumindo o que a marca defende, né? Aquela perspectiva, aquele posicionamento. Então, e isso é importante a gente trazer quando a gente fala de Customer Centric, né? E aí, Thelma, eu queria entender, assim, hoje quando o cliente ele começa a pensar nessa estratégia de colocar esse lojista, né, esse empresário, o empreendedor, ele começa a pensar na estratégia de colocar o cliente no centro, quais são os principais desafios que ele encontra nesse processo? É muito difícil, é uma mudança de mindset, né? Então, toda essa transformação digital, ela é uma mudança cultural, micro e macro, o tempo, né? Todos se relacionando. Então, a primeira dificuldade, lógico, a gente tem barreiras tecnológicas, a gente vai falar um pouco de dados aqui, a importância deles, etc. Mas a dificuldade mesmo, o desafio é mudar essa configuração de pensamento que se tem a respeito da sua empresa versus o seu cliente ou o seu público, né? Então, as empresas precisam inserir nas suas estratégias, trocar um pouquinho as perguntas, colocando o cliente no centro, né? Eu fiz lá mais para frente, quando a gente falar de prática, eu vou falar um pouquinho de como a gente pode trocar essas perguntas, tá? Como que a gente pode pôr realmente no dia a dia. Mas, para citar os 3 principais desafios aqui, eu digo atendimento, como eu humanizo esse atendimento sem perder a minha escala ou sem precisar contratar muitas pessoas, porque a gente sabe que uma equipe gigante de atendimento também é difícil de trabalhar. Como que eu entendo? Porque você tem a pessoa também que está trabalhando, né? Como eu vou falar, o funcionário. Então, a mudança de pensamento, colocar o cliente no centro, atendimento e o mapeamento da jornada de consumo, de compra e consumo, que está mudando o tempo todo de forma muito rápida. Então, como que eu trago o cliente para o centro e preciso mapear essa jornada o tempo todo, e isso muda o tempo todo, como que eu consigo ser ágil nessa interação? Então, acho que essas são os 3 principais, como eu penso a minha empresa e meu cliente, e minhas estratégias com o cliente no foco, como eu atendo esse cliente de forma a atender as necessidades dele,
e dependendo do modelo de negócio, isso é bem desafiador. E por último, como que eu consigo ter certeza que eu estou mapeando essa jornada de compra e de consumo de forma assertiva, são os principais desafios, no meu ponto de vista. E aí, nas ações para colocar em prática, primeiro mudar esse mindset, né? O que a gente precisa mudar essas perguntas. Então, antes o marketing perguntava assim: o que os nossos clientes precisam agora e como podemos ajudar? E agora a gente precisa colocar no lugar quais produtos ou serviços a gente precisa vender para atender essas necessidades dos nossos clientes. Né? Que relacionamento nossos clientes esperam que estabeleçamos com eles no lugar de relacionamentos que precisamos estabelecer? Então, você precisa perguntar o cliente no centro. Qual valor nossos clientes precisam ver antes de decidir pagar por algum produto, no lugar de como eu posso obter mais lucros ou mais vendas vendendo esse produto ou serviço? São as primeiras 3 mudanças de perguntas que a gente precisa pensar. É preciso ter dados como aliados, mas quando eu falo dados, não adianta só a gente ter o quantitativo, a gente precisa ter o qualitativo. Né? Então, ouvir, escutativa, né? Essa estratégia precisa da pesquisa para ir bem, a gente precisa ouvir mesmo o cliente, mapear esse cliente, o que ele comenta, o que ele fala, né? A gente precisa realmente entender esse cliente para criar propostas de valor relevante. Como que eu alinho isso? Como que eu humanizo isso? E que se eu conseguir fazer isso, eu vou ter uma vantagem competitiva muito grande, porque essa cultura é a cultura do entendimento. Eu costumo dizer, facilmente, vamos trocar a palavra atender por entender. Eu não vou atender o meu cliente, eu vou entender o meu cliente. Então, as empresas vão precisar se esforçar para atuar dessa forma. A gente já sabe, como você falou, sobre perspectiva, até por estudos científicos, que todos nós fazemos a decisão de compra pela emoção, e a gente utiliza a razão para justificar essa decisão, né? Baseado em percepção. Então, o que é a percepção? A gente tem os nossos 5 sentidos, nosso histórico de vida, e a gente se relaciona com o mundo, como a gente vê o mundo através dessa percepção, então é 360. Então, uma estratégia de foco no cliente é uma estratégia que não está pensando só em como eu posso atender melhor o meu cliente na ponta, mas como é que eu posso me comunicar como marca, porque toda essa percepção, como você trouxe, né, a questão da diversidade, da sustentabilidade, de como eu me posiciono como indivíduo, o meu papel social, tudo isso vai moldar a percepção que eu tenho da marca. E como a marca se posiciona é extremamente relevante. Esse marketing, ele é orientado a pessoas, mas ele tem que ser genuíno. Eu não posso, tipo assim, eu preciso Gama, saber o que o Gama precisa para ganhar mais dinheiro. Isso não vai funcionar. Né? Eu preciso ter essa vontade genuína de me relacionar com o meu cliente Gama, que realmente seja de uma forma que satisfaça ele, porque isso vai me trazer um retorno. Então, o primeiro passo, de forma prática, eu preciso investir em dados e pesquisa, em conhecimento e monitoria, tá? Fazer isso de forma qualitativa também. Isso vai dar a oportunidade de definir as personas. Então, eu preciso, como eu não tenho, muitas vezes, esse one-to-one, eu preciso definir essas personas. Eu preciso definir quem é meu público, quem é meu cliente, clusterizar isso, entender quais são os perfis de comportamento mais similares. E com base nessas informações, o segundo passo é mapear essa jornada. Né? Então, como cada persona se comporta, o que ela deseja, o que ela almeja, como é o tom de fala desse cliente, como eu devo me comunicar com ele, né? Então, desde a atração até o atendimento e até o pós-venda, planejar essas ações para grupos específicos com o objetivo de tornar a vida do cliente mais fácil. Então, abraçar esses dados, tá, para canais digitais, comunicar-se no maior número de canais e eventos possíveis, estar presentes, fazer uma marca presente, que a gente já viu que é o cliente que resolve, onde ele compra, quando ele fala, por onde ele se comunica. Ter essa segmentação apurada e customizada. Então, eu diria que até aqui, o mais estratégico que eu vou falar agora, então, contratar e capacitar profissionais que sejam orientados a pessoas que entendam essa interação. Democratizar a circulação de dados e insights do que está rolando ali no atendimento, do que está rolando nas redes sociais com a empresa toda, porque quem está fazendo o código do software vai ser rico em entender como que o usuário entende isso na ponta, né? Pensar em estratégias de programas de fidelidade para retenção, para
melhorar o relacionamento, programas de benefício. E aí, por último, coletar esses dados e ter esse mindset vai possibilitar que a empresa possa inovar com base na experiência do usuário. Então, ela vai começar a pensar os seus produtos, ela vai começar a pensar o elo do produto com o cliente, aí ela vai começar a ouvir essa necessidade, e aí vai existir uma virada de chave, onde ela vai começar a se antecipar, encantar e surpreender, baseado na experiência que ela está tendo junto aos clientes. Porque a experiência não é só do cliente, tá, gente? A experiência também é da marca. Como que a marca também recebe, é uma troca, né? Ela também está nessa experiência, é ativo, é local de fala ativa e escuta ativa. Então, essa é são os principais desafios e como que a empresa pode começar a aplicar essa estratégia na prática, né? Você vê Gama, que parece intangível, Sim. e é bem subjetivo, porque é humano, né? Eu acho, assim, muito interessante, porque a gente fala de uma mudança completamente no que a gente já está acostumado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente utiliza tudo que a gente já tem no marketing hoje como uma ferramenta para aplicar essas novas estratégias, né? Então, a coleta de informações, a utilização de dados, tudo que a gente já tem no marketing, a gente já usa para conseguir a iniciar essa aplicação de uma estratégia customer-centric. E o que eu acho mais legal também é que é uma perspectiva que a gente muda todo o funcionamento desse organismo do nosso negócio, né? A gente precisa olhar em todas as pontas, né? Nossa, como eu me comunico com o meu cliente? Qual o tom e a voz que eu comunico com esse cliente? Será que o tom e a voz que eu comunico, ou que eu falo hoje na minha empresa, que eu utilizo hoje na minha empresa, está comunicando com um cliente que é o cliente que compra o meu produto de fato? Como que o meu produto ele atende uma necessidade do cliente que eu busco vender ou do cliente que é o cliente que consome a minha empresa, né? Às vezes eu acho que rola muito uma questão de um embaçamento, né? Eu acho que eu estava conversando esses dias com um CEO, com um diretor de marketing da Sinapcom. E aí a gente estava falando, né, que hoje existem muitas fórmulas prontas, né, de faz isso, faz aquilo, que essa é a fórmula do marketing que vai fazer você vender rápido, sendo que o empreendedor, né, esse empresário, ele precisa entender que o conceito ele é construído para ser aplicado de acordo com as particularidades do negócio que você tem. O negócio ele varia de segmento, ele varia de cliente, ele varia pela região. Existem muitas variáveis que vão fazer com que aquela situação, que aquele conceito que a gente vai utilizar, ela seja aplicado em cima do nosso negócio, né? Então, a estratégia de Customer Centric, pelo que você falou, eu entendi muito que é isso, né? A gente conseguir entender essas particularidades que a gente tem no nosso negócio, relacionado ao consumidor, relacionado em como a gente impacta o mercado, qual o impacto que o mercado gera na gente, para aí sim transmitir isso para o nosso consumidor, colocando ele no centro. Muito interessante. Mesmo. É uma troca. A gente costuma ver as empresas só como empresas. É difícil a gente ter uma visão. Hoje a gente já tem esse sentimento, mas é difícil a gente ver a visão do papel social das empresas. E isso é muito forte, e isso está sendo cada vez mais notório. Então, sim, nessa troca, a empresa também ganha, ela precisa também se entender como humana, como eu também estou entendendo a reação dos meus clientes e o que isso traz para mim. Por isso que eu digo que é genuíno. Não é só uma fórmula matemática para a gente chegar num lucro, né? É um processo onde as duas pontas aprendem. E aí, é muito estratégico, mas é muito, muito sério também, Gama, que o funcionário, o colaborador, esteja envolvido nisso, porque a forma como o colaborador se sente dentro da empresa impacta na forma como ele atende o cliente, impacta na forma como ele vê a marca, como ele passa isso para um círculo de amigos menores. Então, você vê que a gente está sempre... o contém, né? Contém, não contém. A gente está sempre inserido em micro
sociedades que formam essa macro-sociedade. Então, por que a estratégia de digital influencer deu muito certo e vem dando muito certo? Porque as pessoas gostam de comprar, de consumir de quem elas se identificam. Isso reforça para a gente a importância da persona. Isso reforça para a gente a importância de ser realmente 100% genuíno e 100% humano, porque você pode influenciar a sua mãe, você pode influenciar um amigo seu, que pode ser um dos principais clientes da marca que você indicou, né? Que lá atrás a gente falava, um cliente, o marketing boca a boca, né? Um cliente insatisfeito, como é que era? Um cliente satisfeito influencia 10, e um satisfeito influencia 3. Mas e o papel do colaborador nisso, né? A pessoa que está dentro da marca, a pessoa que se relaciona com o cliente que está dentro da marca, o sentimento do colaborador. Então, não está distante, e, pelo contrário, está vinculado também o papel cultura da empresa e satisfação do colaborador na empresa como agente transformador dessa cultura do foco no cliente. Porque o colaborador também é cliente. É o propósito. Então, quem é o cliente? O cliente é meu funcionário, o cliente é meu parceiro, o cliente é meu cliente, o cliente é a agência que faz trabalhos para mim em marketing digital. Quem é o meu cliente? Então, você vai ter vários públicos, mas a empresa precisa entender que o papel dela não é só eu tenho um produto e eu quero que você compre. É um 360 mesmo, né? É uma mudança grande de pensamento, realmente. Legal. Assim, muito interessante. Eu gosto muito desse assunto, eu sou apaixonado por branding e comportamentos de consumo, são dois campos que eu adoro estudar e conteúdo. E são 3 campos, na verdade, que eu gosto bastante, e Customer Centric é uma das questões assim, que eu acho apaixonante. Thelma, eu queria que você trouxesse para a gente também as principais métricas, né, que a gente pode utilizar e aplicar no nosso negócio para a gente começar a mensurar um trabalho de Customer Centric. Ótimo. Esse foco no cliente, ele é uma visão, né? Ele é uma visão que compreende uma missão, ele é uma forma de seguir, né? Que, como a gente viu, pauta cultura interna, microambiente, macroambiente, enfim. Então, há uns bons 2 anos, não é novidade que a gente deve entregar experiências melhores e que entregar experiências melhores geram resultado. Existe uma métrica que vem sendo conversada, que ganhou um pouco mais de notoriedade por conta de uma pesquisa de insights, de Customer Insights da Price, se chama ROX, que seria o retorno sobre a experiência, né? Em português seria retorno sobre a experiência. Um pouquinho diferente de ROI, onde a gente tem uma conta, um cálculo matemático muito simples, a gente vai ver o quanto investiu versus o quanto retornou daquele investimento e vai entender esse ROI. A gente tem uma subjetividade quando a gente fala de experiência, que eu não vou ter uma métrica assim, olha, você soma aqui, tira ali, e aí o resultado é o seu ROX. Né? Não é muito assim como funciona. Então, o que significa? A gente já tem hoje uma série de métricas, né? A gente já tem o churn, o upsell, o cross-sell, o cliente que recompra, quantas vezes ele compra, de onde ele veio, qual é o tempo que ele permanece na nossa base, se ele é um promotor, se ele é um detrator através do NPS. Então, a gente deve continuar atuando nessas métricas, né? E desenhada uma estratégia de foco no cliente, a gente precisa entender como essas métricas que a gente já acompanha apresentam seus resultados. Então, bom, a gente começou a ter clientes indicando a marca, a gente começou a ter uma interação maior em redes sociais, a gente começou a criar a gente diminuiu o nosso churn. Então, não é uma marca expressa, né? Sob a perspectiva do ROX, as empresas devem se questionar se realmente estão investindo e entregando experiências positivas. E se você consegue levar esse pensamento para quem está na ponta, para posicionamento de marca, e para quem está na ponta em marketing digital, com tudo que a gente tem hoje de portfólio de ações que são possíveis fazer, e você combina esse pensamento para quem vai calcular o ROI, junto com a estratégia de humanizar esse atendimento,
obviamente você vai alavancar os seus resultados. Então, antes de dizer qual é a métrica importante e chamar o Rocks para a conversa, é preciso que você tenha métricas e consiga mapear o que é importante na sua empresa. Então, acredito que durante essa semana você vai conversar bastante sobre essas métricas, esses KPIs, o KPIs de e-commerce, KPIs de venda, né? Então, primeiro você precisa ter esse mapeamento e depois acompanhar esses resultados. A taxa que você tem de aumento na aplicação da estratégia versus o que você tinha antes é o Rocks. Mas ele não é uma conta. Agora, o que a gente está usando aqui? A gente está usando métricas de Customer Experience, né? Então, a área de experiência do cliente tem muita proximidade com o que a gente está trazendo de foco no cliente. Então, não estou falando de Customer Success nem de Customer Care. São áreas diferentes. Eu não estou falando só do atendimento ou pensando só em como eu posso melhorar o resultado do meu cliente. Eu estou falando de Customer Experience. Então, são áreas muito próximas, né? Essa área de posicionamento, essa estratégia do marketing com foco no cliente, é total esse Customer Experience. E essa área de CX vai acompanhar essas métricas, retenção, recompra, jornada, satisfação, e aí você precisa fazer uma coisa mais abrangente, levar esse pensamento de experiência para toda a empresa. E aí, eu estou falando, é cultural mesmo, estou falando desde o cara que vai lá programar o código, ele tem que ser um cara comprometido a se preocupar realmente se o cliente lá na ponta ele está sendo bem atendido, está resolvendo o problema dele. Então, por exemplo, a gente está no e-commerce se preocupando com a terceira idade, na experiência de compra da terceira idade. A gente teve um aumento de pessoas com mais de 60 anos comprando na internet depois da pandemia. A gente teve 35% a mais de novos usuários fazendo sua compra pela primeira vez desde março. A gente está olhando para quem tem mais de 50 anos, que está fazendo sua primeira compra agora. Né? São essas perguntas. Eu estou vendo se eu tenho esses clientes na minha base, estou vendo se, de repente, um senhor que passava na minha loja, se eu comprava pessoalmente, está agora comprando na internet. Esses são os dados. Por isso que eu preciso dos dados. Porque eu preciso relacionar, por isso que eu preciso das pessoas e entender seus comportamentos, né? Então, é mais uma questão de visão estratégica, de humanizar todos esses pontos, e de entender a aplicação dessa estratégia, o que essa aplicação dessa estratégia traz nos meus resultados que eu já acompanho. O que se eu não acompanho, eu devo acompanhar. Então, esse aumento do seu KPI, ou a diminuição do seu cancelamento, ou aumento da sua indicação, esse é o seu Rocks. Né? E acho que a gente ainda vai evoluir muito. Essa conversa é muito recente. É uma conversa que só teve nome o ano passado, né? Forma e nome se tomou esse Rocks o ano passado por conta da pesquisa da Price, que ela faz anualmente. Mas já era uma coisa conversada, que antes não tinha nome, não tinha forma, então a gente está no início dessa construção. Mas, olha, eu não sei se sempre a gente deve também metrificar nossas relações, né? Por isso que vamos manter as métricas e cálculos para o lugar das métricas e cálculos. E vamos se preocupar em entender como a gente pode ser realmente um agente transformador, realmente um ser humano, não só uma pessoa que aponta reportes de resultados, de aumentos das nossas vendas, mas se a gente está satisfazendo a necessidade dessa pessoa que está interagindo com a gente. É a mesma coisa no casamento, é a mesma coisa nas amizades, então a gente está tendo um salto, é lindo o quanto a gente está evoluindo como sociedade. E é um privilégio estar vivo nesse momento, passando por isso, porque eu acho que de tudo que a nossa idade, né, Gama, tudo que a gente viveu, a gente também passou por transformações, né? Eu tinha internet de escada, poxa, e entrava de madrugada, porque a mãe dizia, sai que eu quero usar o telefone. Então, você vê como a gente também pegou essa faixa de 30 e poucos anos, a gente também pegou uma transformação grande, mas a gente está sendo privilegiado de ver como o nosso papel tem sido mais rico e tem se tornado mais rico, né? E acompanhar o processo, né, da mudança, né? Eu acho que isso é o mais interessante, né? Poder comparar o que a gente tinha antes com o que a gente está vendo agora, né? Porque eu trabalho com e-commerce já tem 4 anos,
né? Então, quando eu paro para ver, né, o que era o e-commerce há 4 anos atrás, é totalmente diferente do que eu vejo o e-commerce hoje, sabe? É totalmente diferente do que a gente tem hoje. Enfim, é assustador e, ao mesmo tempo, é muito motivador também acompanhar essas mudanças, né? Eu sou um cara que eu sou muito curioso. Então, eu gosto sempre de estar aprendendo alguma coisa nova, um conceito novo, gosto de estudar, eu gosto de conversar com gente que sabe muito, que tem muita experiência no mercado. Então, para mim, está sendo um prazer fazer esses bate-papos, porque eu estou lidando com muito conhecimento fresco, assim, conhecimento do mercado, sabe? Eu estou aqui no supra-sumo do e-commerce e está sendo maravilhoso para mim pegar esse conhecimento também, né? Está sendo muito interessante. Eu posso imaginar. Mas assim, para finalizar, para ser mais objetiva, né? Para não dizer que eu estou teorizando tanto esse Rocks e nem romantizando tanto, para ser mais pragmática, o que vocês precisam, as empresas que precisam acompanhar se você tem um aumento nas suas métricas de satisfação, competitividade e lucratividade, tá? Então, é tudo isso que eu falei, o aumento nas métricas já existentes, com foco nessas 3 verticais. Aí você está no caminho certo, está iniciando um caminho bom para ter esse ROX positivo, vamos dizer assim. Perfeito. Thelma, para a gente finalizar, a gente está chegando ao fim, eu queria saber se você tem algum case, algum exemplo de empresa de e-commerce que tenha esse foco no cliente, né, que coloca o cliente como centro da estratégia. Eu tenho mais de um, eu vou fazer uma pincelada em vários aqui, porque são segmentos diferentes, tá? Então, não é e-commerce, mas eu não posso deixar de falar do Nubank, uma estratégia lá dentro, os experts, focados na humanização desse atendimento. Ele é uma empresa que muito me inspira nesse ponto de customer centricity, porque toda a empresa, toda a cultura da empresa, ela é voltada para o cliente, tá? Isso acontece internamente, eles têm squads de pessoas de diversas funções, e eles têm realmente essa postura, né, interna. Então, acho que vale a pena todo mundo lá no YouTube conhecer um vídeo do Nubank que fala sobre a cultura da empresa, para não me estender muito aqui. Tem o vídeo no YouTube e vale muito a pena ver. E aí eu estou trazendo um case aqui, tudo que eu falei, né? O funcionário participando, o cliente no centro, a genuinidade disso e a humanização desse processo. A outra empresa que eu vou trazer é a Obabox, que eu não sei se você já viu propaganda deles, mas de forma brilhante, eles têm pensado na terceira idade, eles criaram um celular para a terceira idade, né? Bom, enfim, também entendem que esse cliente, ele está hoje na televisão, então ele faz muito mais mídias televisivas do que realmente a gente vê eles na internet. Criou produtos incríveis. Então, ele criou bengala que tem som de alarme, uma vitrola que vai MPB, que vai tudo, mas também vai o vinil. Então, ele começou a fazer o processo do início, né? Quais são as necessidades dessa... Quem é a minha persona? Quais são as necessidades dela e o que meu produto pode atender como essa necessidade do cliente? A Netflix, que é uma empresa muito, muito, muito atenta e dedicada na interação e comunicação, na humanização, no entendimento das pessoas, na presença digital em todos os canais. Então, é um case também. A Dengo, que é uma empresa de chocolates, que na pandemia fez um projeto para que, bom, eu já sei que meu cliente precisa provar o chocolate, ou pode ter dúvidas da composição do chocolate, então ele criou na loja virtual dele. Agora é possível você entrar, é uma câmera que tem dentro da loja física, você fala com o atendente, tira suas dúvidas, você pode clicar nos produtos que estão na prateleira sendo filmados atrás. Então, ele também pensou como que os clientes dele poderiam se sentir mais confortáveis para tirar dúvidas sobre os chocolates, por exemplo. Foi uma estratégia de foco no cliente. E aí, só mais 3 rapidinhas. O Itaú, entendendo que ele tem também a terceira idade como cliente, tinha um problema. Como eu posso fazer o meu aplicativo ser mais fácil? E a solução não é só criar um aplicativo muito fácil, porque isso não resolve o problema. Qual é a solução? Como eu comunico isso? Eu preciso comunicar isso. Então, ele fez uma publicidade, que eram 2 senhoras que precisavam convidar as amigas para um chá, e elas tinham o desafio de fazer tudo isso via smartphone.
Então, elas chamaram Uber, pediram a comida pelo iFood, para no final de toda essa experiência, tinha os desafios que elas precisavam cumprir, para no final de toda essa experiência elas poderem dividir a conta e fazer transferências no app do Itaú. Então, você vê que a comunicação está muito ligada à postura da empresa, né? A penúltima, a Amazon. Eu poderia citar várias frentes da Amazon, mas eu escolhi citar a Amazon Go, com a abertura dos 3 mil pontos de venda físicos, porque a Amazon já entendeu que o poder de onde eu quero comprar, quando eu quero comprar, está na minha mão de cliente. Então, tá bom, eu sou um cliente do e-commerce, eu sou um cliente da loja virtual, mas ela já entendeu que esse cliente está no centro e que ele pode querer comprar na loja física. Então, ela também fez o caminho inverso. As pessoas têm uma loja física, vão para o digital. Ela no digital foi para o mundo físico, porque ela entendeu que o cliente realmente está com esse poder, né? E por último, mas não menos importante, a própria loja integrada, que é uma plataforma de e-commerce autosserviço, né? Então, você imagina que nossas conversas são mais escaláveis, você não tem um atendimento ali, todo mundo atendendo no suporte o tempo todo, mas que começa a escutar os clientes semanalmente, chama e convida um cliente de um segmento diverso para ele contar a história dele, as expectativas dele, o que ele deseja com a marca, e faz isso de forma brilhante, trazendo todo o time da loja integrada para ouvir. Não é só a área do cliente que escuta essa conversa, que está podendo abrir o microfone e fazer perguntas para esse cliente. Com certeza, todas essas empresas que eu citei e pequenas experiências aqui são focadas no cliente, são estratégias focadas no cliente, que muito enriquecem a própria empresa. Eu esqueci de uma, a Coca-Cola recentemente fez uma campanha de personalização de bebidas. Então, o cliente pode ir lá e escolher que bebida que ele quer e misturar o que ele quer. Olha o que a Coca-Cola está fazendo. Ela está chamando o cliente para se divertir, para montar sua própria bebida. Imagina o quanto de dados ela não está captando com esse tipo de campanha. Então, a gente também tem que pensar nas ativações que a gente faz nos eventos. Para mudar um produto que é totalmente tradicional, né? A Coca-Cola está dando a oportunidade do cliente mudar um produto que é a Coca-Cola, que é tradicional, né? Colocando ele no centro, ele pode escolher o que ele quiser. E eu acho que é bom a gente finalizar com esse pensamento, que é assim, vamos parar de pensar só, tá, eu quero vender mais, mas o quanto é rico para a empresa colocar o cliente no centro, o quanto ela aprende, o quanto ela pode inovar, e, gente, às vezes não custa caro você abrir um call com um cliente seu e perguntar como você está, o que você esperava, você está satisfeito, o que você quer que eu melhore. A gente está nesse processo junto. Então, é muito rico para a empresa também. Ela tem a possibilidade de fazer ações mais assertivas quando ela abre esse espaço. Então, bom, é isso. Se deixar, eu fico falando aqui até amanhã. Eu vou adorar escutar. Thelma, mas a gente chegou ao final do nosso bate-papo. Foi muito bom, foi muito interessante. Aprendi muito com vocês, trouxe conteúdos assim muito relevantes, muito importantes e com certeza vai ajudar quem está em casa assistindo a gente. Quero te agradecer mais uma vez aqui a tua presença, o teu tempo para compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Queria agora que você desse as considerações finais para o pessoal e dissesse também como que as pessoas fazem para conversar com você. Ótimo. Foi um prazer mesmo. Eu adoro conversar, você sabe. Então, foi, assim, super bom para mim. Muito obrigada pela oportunidade. As pessoas podem me achar no LinkedIn, que é o Thelma Bright. Eu estou sempre lá. Então, a gente pode conversar. Eu faço também alguns trabalhos ali no LinkedIn de mentorias pessoais ou na carreira da área comercial, que eu tenho bastante repertório, ou então a gente pode bater esse papo desse mundo todo de marketing, que eu também estou descobrindo, porque também estou estudando, então vou adorar conversar. Minhas considerações finais. Eu vou finalizar com uma frase, Gama, para todo mundo. Não importa se é colaborador ou se é empresário, é uma frase para nós. Nós somos clientes. Nós somos clientes. É só não esquecer disso. Isso é uma palavra, é um mantra-chave para que a gente consiga se colocar no lugar do outro e começar a desenvolver melhor essa empatia.
nós queremos ser bem tratados como os clientes? Como que a gente olha para o relacionamento que a gente tem hoje atual com as marcas? Então, não esquece, a gente está no papel de empresa, mas a gente também exerce o papel de cliente em algum outro momento. Então, traz isso para perto, entende a interação do que é você ser íntegro, o conceito de integridade, né? Eu não sou uma pessoa no trabalho e uma em casa, eu sou íntegro, eu sou a Thelma, você é o Gama, né? Então, acho que começo do mindset é parar de pensar só por um CNPJ e pensar que, assim, o que eu gostaria, como eu me sentiria, né? O que faria sentido para mim. E se colocar no lugar do outro. E se eu puder dizer assim, ó, em todos os sentidos, não só na questão do marketing, em todos os sentidos, na nossa vida, né? A gente precisa se colocar mais no lugar do outro. É isso. Thelma, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente, eu também quero agradecer vocês por mais uma horinha aqui que a gente está trocando conhecimento, a gente está aprendendo juntos. Fiquem ligados, ainda tem muita coisa acontecendo na Semana de Marketing e Vendas, então tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo rico para vocês assistirem e aprenderem cada vez mais. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo encontro da Trilha de Marketing Avançado. Até a próxima. Obrigada. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.